Tem alguém apaixonado por Jesus aqui? Olhe para esse irmão que está do seu lado. Ele, se ele tem a aparência ou as expressões de alguém apaixonado, né? Ou se ele está um pouco amargurado. Isso. Dê um sorriso para mudar o dia dele. Dê um sorriso e diga: você é uma benção. Que bom que você veio hoje. Deus vai te pegar hoje aqui. Aleluia. A alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia. Aquele que tem Jesus, a presença dele, a salvação dele, a graça dele, a alegria dele, o Espírito dele em nós formoseia o rosto. Aleluia. Tem alguém conosco pela primeira vez aqui nessa manhã? A primeira vez que você está aqui? Ali, que benção. Mais alguém? Levante sua mão assim, se você está conosco pela primeira vez, para a gente conhecer. Ali também, aqui também. Dê um aplauso ao Senhor Jesus por cada pessoa que está nos visitando. Sejam bem-vindos à Igreja de Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus. Que bênção, querido, estamos visitante que eu vejo que o Senhor move para esse lugar. Só gente bonita, né, gente? Gente bonita atrai gente bonita, né? Ó, teve alguns que já ganhou a semana agora. Não existe gente feia. Existe gente sem Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo, por favor, no livro de Êxodo, capítulo 12. Obrigado, queridos, a equipe. Que benção, essa equipe está avançando cada dia mais. Dê um aplauso à terceira equipe de adoração dessa casa, que está sob a liderança do Júnior Augusto. Que bênção, vocês estão demais. Deus abençoe vocês, meninas. Glória a Deus. Viola, Teclas, você que está aí agora, você está em todo lugar, você está parecendo, você não é onipresente não, né? Glória a Deus. Uma hora ele está aqui, uma hora ele está ali. Aleluia, glória a Deus. Êxodo capítulo 12, versículo 1. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diz escola bíblica. Quem estava na escola bíblica hoje de manhã? Levante a mão. Sabe o que é isso? É uma igreja bíblica. Aleluia. Dê um aplauso a Jesus por essas pessoas. 150 pessoas estavam na escola bíblica nessa manhã. E assim nós vamos avançando e crescendo, sendo fundamentados nas Sagradas Escrituras, para a glória de Deus. Êxodo capítulo 12, verso 1. Diz assim: o Senhor disse a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês será para vocês o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falem a toda a congregação de Israel, dizendo: no dia 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então o chefe da família convidará o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas, conforme o que cada um puder comer. Por aí vocês calcularão quantos são necessários para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podendo também ser um cabrito. Vocês guardarão o cordeiro até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o matará no crepúsculo da tarde. Pegarão um pouco do sangue e passarão nas 2 ombreiras e na viga superior da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães sem fermento e ervas amargas. Não comam do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e as vísceras.
Não deixem nada do cordeiro até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimem. É assim que vocês devem comê-lo, já prontos para viajar, com as sandálias nos pés e o cajado na mão. Comam depressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e matarei na terra do Egito os primogênitos, tanto das pessoas como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês se encontram. Quando eu vir o sangue, passarei por vocês, e não haverá entre vocês praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia lhes será por memorial, e vocês o celebrarão como festa ao Senhor. De geração em geração, vocês celebrarão esse dia por estatuto perpétuo. Amém? Baixe sua cabeça, fale com o Senhor agora, feche teus olhos. Pai, nós te damos graças, em nome do teu Filho amado Jesus, porque sabemos que o Senhor, o nosso Redentor, vive. O Senhor não está preso em uma cruz de madeira. O Senhor ressuscitou. O Senhor vivo está. O Senhor está conosco nessa manhã, e nós te louvamos por isso. Nós nos submetemos ao teu senhorio, Jesus. Consagramos essa atmosfera, Espírito Santo, ao Senhor, e te pedimos, Espírito Santo, Espírito da verdade, continue falando conosco, nos ministrando nessa manhã. Espírito de Deus, Espírito de revelação, de sabedoria, de entendimento, vem sobre nós mais uma vez, revelando a sua vontade para cada um de nós, através das sagradas escrituras. Que toda fortaleza na mente, que toda altivez e argumento contra a palavra, contra o conhecimento de Cristo, seja destruído nessa manhã. Leva a nossa mente cativa ao teu senhorio, Jesus, para a tua glória. Nós declaramos uma vez mais que não há ninguém maior ou melhor do que o Senhor Jesus nesse lugar. Tudo aqui é para o louvor da sua glória. Você que crê e entra em concordância, diga amém. Dê um aplauso ao Senhor, tomando o seu lugar. Glória a Deus. Nós estamos em um final de semana celebrando uma data simbólica, onde temos um feriado considerado religioso para muitos, e eu quero falar um pouco sobre isso agora nessa reunião da manhã, e de fato tentarmos compreender um pouco da revelação da Páscoa, do Cordeiro e do Reino. E à noite eu quero falar sobre a nossa missão, porque a Páscoa, ela também é como um envio apostólico, e o Cordeiro da nossa, e o centro da nossa missão é o Cordeiro, e à noite eu quero falar sobre isso. Mas nessa manhã, eu estava orando para ver em que período eu ia falar de cada tema, de cada propósito dessa mensagem, e nessa manhã o Senhor me ministrou para falar sobre a importância de compreendermos a Páscoa, o Cordeiro e o Reino. Primeiro precisamos desconstruir algumas falácias, precisamos desconstruir algumas mentiras, precisamos rapidamente compreender o verdadeiro sentido da Páscoa, e não podemos ser levados por essa narrativa mundana, por essa narrativa medíocre, em que muitos
de forma enganosa ou até mentirosa, dizem que estão honrando a Jesus pelo seu sacrifício. Então muitos falam que a sexta-feira é santa, e na sexta-feira não bebem, não comem carne e se guardam, mas no sábado já estão se prostituindo outra vez. Mas no domingo já estão voltando às suas práticas carnais, e durante o ano inteiro vivem como se Jesus não tivesse feito nada pelas suas vidas. Primeira coisa, Deus não nos chamou para um dia de santidade. Deus nos chamou para viver em santificação, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa: você não é um pecador tentando vencer o pecado, você é um santo em processo de santificação. Quem está entendendo? Então precisamos primeiro desconstruir essa mentira. E o que me deixa assim com um pouco de uma revolta profética é que esses feriados que eram justamente para honrar Jesus são onde as pessoas mais desonram Jesus. Qual é o segundo feriado mais falado de Jesus? Ou é o primeiro mais falado de Jesus? Natal. E no Natal o que as pessoas fazem? Se embriagam, se prostituem, caem na farra da perversão, da carnalidade, em busca de satisfazer os seus prazeres, as suas necessidades carnais, e esquecem do verdadeiro propósito, e dizem que estão comemorando o aniversário de Jesus. Imagino Jesus olhando e dizendo: não, tem alguma coisa de errado aí. E agora também, nesse feriado, quantas pessoas não vê a hora de chegar esse feriado, porque de fato ele é sempre prolongado, começa na sexta, né, e emenda a segunda, e as pessoas elas já se preparam para cair na farra. Eu não tenho nada contra. Cada um é responsável pelas suas decisões. Mas se de fato levássemos em consideração o real propósito desse feriado, nós deveríamos ficar sexta, sábado e domingo, e segunda fazer uma grande festa. Eu acho que de domingo para segunda a gente devia fazer uma vigília. Não. Eu acho que no próximo feriado de carnaval não. É que você vê que é tão parecido os negócios. O próximo feriado de sexta-feira santa, e eu acho que nós vamos começar uma imersão de sexta-feira. A gente vira de sexta para sábado, de sábado para domingo, de domingo para segunda. E segunda de manhã a gente vai para a rua para evangelizar aqueles que estão de ressaca. E vamos de fato cumprir o nosso propósito. Quem topa? Quem entra nessa comigo? Quem está entendendo? É lógica, querido. Se de fato esse feriado fosse para honrar Jesus pelo seu sacrifício e pela sua ressurreição, deveríamos celebrarmos esse feriado da forma correta. Então precisamos desconstruir algumas mentiras, alguns enganos dessa narrativa. Outra coisa que nós precisamos compreender também, que a Páscoa não tem nada a ver com o coelho. Diga para o seu irmão: a Páscoa não tem nada a ver com o coelho. Alguém já pensou: pronto, lá vem esse pastor, já vai falar que o coelho é o demônio. Eu gosto do coelho, cara. Eu cresci assistindo Pernalonga. Ei, velhinho. Eu não tenho problema com o coelho. O problema é que as pessoas passam a admirar, a amar o coelho, a falar que fofinho, e acredita até que coelho bota ovo.
e ovo de chocolate ainda, simplesmente para esquecer o real propósito da Páscoa, que é o Cordeiro. Quem está entendendo? Pastor, e agora, pastor, eu comprei um monte de chocolate, ovo de Páscoa, é do inimigo, é tudo do inimigo, traz tudo de noite para mim. Aleluia. Nós precisamos compreender que essas coisas vêm de fato para nos tirar o foco do real propósito da Páscoa. Então precisamos entender que a Páscoa, ou Pessá, significa passagem. A Páscoa, ela marca um período de transição, um período de passagem, um período de libertação, aonde Deus tira o seu povo da escravatura ou da escravidão do Egito para em direção à terra prometida. O seu povo estava sendo escravizado pelos egípcios aproximadamente 400 anos, vivendo como escravos. Aqueles que outrora eram a maior potência da humanidade, onde o seu primeiro patriarca Abraão era o homem mais bem-sucedido e mais rico de toda a terra. E em ti eu abençoarei todas as famílias da terra, Abraão. Agora esse povo, por se esquecer de Deus, por sempre entrar em idolatria, porque por sempre escolher um outro Deus para querer idolatrar, e não mudou. Nós estamos celebrando o Pessá, nós estamos celebrando a Páscoa, e o povo idolatra o coelho. Nós estamos celebrando a Páscoa, mas o importante é o chocolate. Nós estamos celebrando a Páscoa, mas o importante é aproveitar o feriado e cair na farra. Nós estamos celebrando a Páscoa e o povo ainda continua criando e formando para si novos ídolos para adorar no lugar daquele que deve ser honrado por nós. Não mudou. João Calvino, um dos maiores avivalistas, um homem que discipulou toda a Europa, ele diz que o coração do homem é como uma fábrica de ídolos. O homem sempre procura alguém ou algo para idolatrar, simplesmente por não compreender que ele nasceu para adorar o único Deus vivo, fiel e poderoso. Chacoalhe seu irmão e diga para ele: você é um adorador, está na sua essência, você foi criado para adorar. E nós durante muitos anos vimos ministros dizendo: adorem ao Senhor, porque Deus precisa da sua adoração. Deus não precisa da nossa adoração. Deus não é carente de adoração. A adoração não para diante do trono da adoração. 24 horas por 48, na verdade de eternidade em eternidade. Os anjos estão adorando, milhares e milhares estão adorando. Os 24 anciões lançam as suas coroas dias e noites, dizendo: santo, santo, santo é o Deus Todo-Poderoso. Os 4 seres viventes, os serafins, todos o adoram sem parar e sem cessar. Digno de louvor. Deus não precisa da nossa adoração, mas nós fomos criados para o adorar. E se nós não vivemos para o adorar, logo vamos querer adorar outra coisa. Alguns adoram pessoas, alguns adoram familiares, alguns adoram os pop star, o rei do rock, o rei do pop, o rei do futebol, o rei, a rainha. Outros adoram o carro, outros adoram a casa, outros adoram o dinheiro.
Eu fico assim, um pouco preocupado com pessoas que idolatram esses ídolos do mundo, sabe por quê? Chacoalha duas pessoas e diga: pega isso no seu espírito agora. Porque essa veio quentinha do WhatsApp divino. O número é Jeremias 33:3. Pessoas adoram ídolos. Escute. Fazem de pessoas ídolos. Ai, eu adoro, eu amo o rei Roberto Carlos. Esse cara sou eu. Eu adoro o rei Pelé. Eu adoro o rei Elvis Presley. Eu adoro o rei Michael Jackson. Quantos, todos já morreu. Menos o Roberto Carlos. Roberto Carlos, ele parece eterno, né? Todos já foram. Escute, hoje tem outros ídolos, né? Eu tenho que ir desconstruindo, né? Isso nos adolescentes, nos teens, nós precisamos tomar cuidado, né? Eu tenho filhas minhas filhas são corintianas, gostam de futebol, igual o pai, graças a Deus. E deixa pra lá, não sair do espiritual não. Você é crente, Deus é fiel. Ó. E começa aí, jogador, é só um jogador. Calma. Porque estão fazendo o Neymar do ídolo, né? Aí vai fazendo o artista, o cantor, principalmente os músicos, ídolos. E sabe o que é interessante? Que todas essas pessoas que têm essas outras pessoas como ídolos, esses ídolos nem sabem quem elas são. Esses ídolos, você precisa pegar isso no seu espírito. Esses ídolos nem sabem quem essas pessoas são. Não sabe o nome dela, não sabe a casa dela, nunca conversou com ela, mas ela está entregando a vida, o tempo, o dinheiro, o coração, os recursos, as redes sociais, tudo, a admiração, o respeito, a devoção a um ídolo. E esse ídolo nem sabe quem é essa pessoa. Pastor, mas você está falando só de pessoas, artistas, pessoas famosas? Não, tem um outro ídolo, um péssimo ídolo e senhor, que se chama Mamon. Diga Mamon. Mamon é uma persona maligna para aqueles que vivem em prol do dinheiro, para aqueles que amam o dinheiro. Toda pessoa que tem dinheiro e tem recurso e não tem destino e propósito do reino para o seu recurso, cria uma personalidade maligna chamada Mamon, e ela passa a viver escrava de Mamon. Escute isso. E eu estou há 17 anos, pouco tempo, cuidando de pessoas, sentando com pessoas semanalmente, ajudando pessoas, direcionando pessoas, aprendendo com pessoas. E a maioria das pessoas que chegam para mim e falam: pastor, o meu problema é dinheiro. E eu digo: meu Deus, esse cara deve ter muito dinheiro, ou deve estar muito endividado. E aí eu falo: mas o que está acontecendo? E a pessoa diz: eu amo dinheiro. Eu disse: é mesmo? É. Mas como que é a sua vida financeira? Eu não tenho dinheiro. Escute, os ídolos são idolatrados por pessoas que entregam a sua vida, e esses ídolos não conhecem as pessoas. Tem pessoas que amam e querem viver em prol do dinheiro, e o dinheiro também não conhece elas, porque o dinheiro está fugindo delas. Agora, quando nós nos posicionamos em adorar o Deus verdadeiro, nós estamos chegando a 8 bilhões de seres humanos no planeta Terra, e Deus conhece cada um. Deus chama cada um pelo seu nome, porque Ele não é um ídolo feito por mão de homens. Ele não é um ídolo construído por fama, por dinheiro, por status quo. Deus, Ele é Senhor de tudo que há. Ele é onisciente,
onipotente, onipresente, onipotente. Ele é o autor da vida. Como é bom adorar um Deus que nos conhece. Como é bom adorar o Deus que senta na mesa conosco, que entra na nossa casa. Como é bom adorar um Deus que decidiu habitar dentro de mim e de você. Esse é o Deus que nós adoramos. Já para o seu irmão, o coelho nem sabe quem é você. Vou parar de falar do coelho, senão você vai ficar bravo comigo. Precisamos compreender que nesse período de passagem que foi estabelecido esse memorial, Deus decidiu libertar o seu povo desse período de escravidão do Egito. O Egito aponta para o quê? O Egito aponta para o mundo. Diga para o seu irmão, o Egito é o mundo. Quantas pessoas não estão escravas no Egito do mundo? Estão vivendo conforme o mundo quer que elas vivam. Estão fazendo aquilo que o mundo quer que elas façam. Estão em busca de aceitação desesperadamente daquilo que o mundo diz que ela precisa viver para ser validada e aceita. Quantas pessoas não estão vivendo debaixo dessa escravidão? Suas forças estão sendo roubadas, os anos estão passando, seu vigor está sendo levado, sua alma está sendo abatida, tomada, oprimida, e a pessoa continua no mundo em busca de uma falsa felicidade. Deus decidiu tirar o povo dele dessa escravidão do Egito. E a mensagem foi: Moisés e Arão, fala para o povo preparar um cordeiro sem defeito. Pega esse cordeiro, vocês vão matar esse cordeiro e vão passar o sangue desse cordeiro nos umbrais das casas de vocês, nas vigas, ou hoje, como que a gente pode dizer, nos batentes, aracachai. Pode passar nos batentes da casa de vocês, e vocês vão comer esse cordeiro. Se o cordeiro for grande, chama a família vizinha, de acordo com o número de pessoas. Só que esse cordeiro, ele não poderia ter defeito. Ele seria o sacrifício perfeito para preservar os primogênitos dos hebreus. Porque o que Deus iria liberar era o espírito da morte, para que o espírito da morte passasse por todo o Egito e matasse e ferisse os primogênitos dos filhotes dos animais e os primogênitos dos filhos de cada família que vivesse no Egito. Isso seja dos hebreus ou dos egípcios. Mas o que livraria os hebreus do espírito da morte, não matar os primogênitos, seria justamente o sangue do cordeiro. E foi exatamente isso que aconteceu. A morte passou. Quem já assistiu o filme de Moisés? Levante a mão. Aleluia. Quem não assistiu, assista, por favor. É muito poderoso isso. A morte vai passando, e quando ela vê o sangue, ela vai para outra casa. E deve ter sido o dia mais triste do Egito de todos os tempos, porque houve gritos de desespero em todo o Egito, porque toda mãe, todo pai, quando acordou, viu que o seu filho mais velho estava morto.
Houve um grito de angústia, de luto, de desespero por todo o Egito, porque houve morte de todo primogênito. Mas na casa do povo de Deus, onde o cordeiro foi sacrificado e o sangue foi passado, a morte não pôde entrar. Quem é esse cordeiro? João capítulo 1 versículo 29, João capítulo 1 versículo 29, João Batista está cumprindo o seu propósito. Isaías profetiza acerca de João Batista 700 e poucos anos antes de Cristo. Ele é a voz que clama no deserto, aquele que prepararia o caminho, que direitaria as veredas. Isabel não podia gerar, agora ela gera a palavra, a profecia de Isaías, que é João Batista. João Batista está sendo gerado no ventre. Maria entra na casa de Isabel, sauda Isabel. João Batista é cheio do Espírito Santo no ventre, porque Maria está com Jesus de um lado e Isabel com João Batista no ventre do outro. Quando diz Shalom Adonai, o Espírito Santo batiza João Batista no ventre. Ali já há um envio para João Batista começar o seu ministério. E aí a Bíblia vai dizer que o mais novo pregador da nova aliança, chamado João o Batista, começa a pregar. E qual era a pregação dele? Arrependei-vos, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Arrependei-vos, porque está próximo do reino dos céus. Eu vos batizo com água para o arrependimento, mas virá outro. Ele dizia: vai vir outro que é antes de mim, mas vem depois de mim, que é maior do que eu, na qual eu não sou digno de desatar as suas alparcas, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele está pregando, aí de repente, João 1:29, ele olha, e ele está no Rio Jordão batizando. No dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Quem é o Cordeiro? 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 Por favor, suba rápido. Eu preciso deixar algo bem claro. E eu estou aprendendo a ilustrar bastante, porque muitos de nós têm TDAH, como eu. Escute. Essa vitória, a nossa vitória, o nosso acesso no reino, o nosso acesso no reino não vem por isso aqui. Vou repetir de novo, fique bem atento e registre isso. O nosso acesso e a nossa vitória, o nosso livramento, a nossa libertação, a nossa redenção não vem por imposição de mãos. Obrigado. Mas a nossa vitória vem pelo sacrifício de um Cordeiro santo, sem mácula, sem ruga, um Cordeiro sem mancha, um Cordeiro que se entregou como sacrifício vivo na cruz do Calvário. Diga: a minha vitória não vem por imposição de mãos. A minha vitória vem através de um sacrifício do Cordeiro Santo de Deus. O seu nome é Jesus. Te adoro, te adoro. O sacrifício do Cordeiro. Depois que o Cordeiro foi sacrificado, o sangue foi passado.
O sangue no umbral das portas preservou os hebreus da morte. Escute, o sangue de Jesus nos purifica. Escute, o salário do pecado é a... O salário do pecado é a... O salário do pecado é a... Quem é pecador aqui? O apóstolo João diz que se nós dissermos que não temos pecado, nós chamamos Deus de mentiroso. Nós somos pecadores. Não decidimos viver em pecado. Em algum momento nós falhamos, em algum momento nós falamos o que não devemos, em algum momento nós pensamos o que não devemos pensar, em algum momento nós agimos como devemos agir, em algum momento julgamos como devemos julgar, e aí nós corremos para onde? Para Jesus. Dizemos: Senhor, não me perdoa pelos meus pecados. Eu te dou um conselho: faça isso todo dia antes de você dormir. Pelo menos acredito que dormindo você não vai pecar. Aleluia. Me perdoa, Senhor. Porque o salário do pecado é a... Então, se somos pecadores, já era para estar recebendo o salário. Aí tem gente que fala assim: pastor, lá na época de não sei, lá do Matusalém, que viveu quase 1000 anos, Abraão viveu tantos anos, aí foi colocando, por que hoje a gente vive, né, a estimativa aí do homem 80 anos, por quê? Porque o pecado aumentou. O salário do pecado é o salário do pecado é além do pecado aumentar, passamos a comer um monte de coisas que não deveríamos comer. Passamos a se viciar em um monte de comida industrializada. Diga para o seu irmão: para com açúcar. Aleluia. Hoje estamos celebrando a Páscoa. Deus vai nos libertar do Egito, do açúcar. Coisa dura você pediu agora, né, pastor? Esses dias eu vi um pastor, eu estava participando de um summit apostólico, e o apóstolo, muito sério, ele falou: eu não entendo os crentes. Os crentes sabem que são templo do Espírito Santo, e eles sabem que tem um refrigerante que destrói o ser humano, e eles amam esse refrigerante. Que refrigerante é esse? Coca-Cola. Ele disse: crente não devia tomar Coca-Cola. Eu falei: rapaz, não é que ele está certo. Deixa para lá, isso é para outra mensagem. Vamos trazer um nutricionista aqui para pregar sobre isso. Escute, a idade, né, a estimativa de sobrevivência foi diminuindo cada vez mais, porque o pecado foi se multiplicando. Tudo que nós estamos vendo, a poluição e tanta coisa. Mas por que tem jovens morrendo com 12, 13, 14, overdose, parada cardíaca, tiro, acidentes de carro, alcoolizados, tantas mortes prematuras? Porque o salário do pecado é quanto mais profundo o nível de pecado a pessoa tiver, se ela não tiver alguém orando por ela, porque uma das maneiras de pessoas que vivem em iniquidade não terem morrido ainda é a intercessão dos justos. Eu tenho a plena convicção que eu só não morri na vida que eu vivia, na iniquidade que eu vivia, porque existia alguém orando por mim. Eu tive amigos que andavam comigo, que morreram com 16 anos, com tiro no peito, com 13 anos com overdose, outros com 14 anos, teve um que morreu uma semana, na outra semana morreu outro, e na outra semana morreu outro, tudo de 13 a 15 anos a idade, no uso de lança-perfume. Só que nessa época eu estava no meio deles, das mesmas práticas, das mesmas coisas. E por que eu não fui? Porque havia algo diferente.
existia uma família, uma igreja, pessoas orando, intercedendo: Senhor, não deixe ele morrer, cumpre as suas promessas na vida dele, perdoa ele, livra ele. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Mas o que de fato não nos deixa receber o salário chamado morte é o sangue de Jesus, porque Ele nos limpa e nos purifica de todo o pecado. Hebreus capítulo 10, versículo 19. Diz assim: portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com o coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com a água pura. É o sangue de Jesus que nos purifica e que nos dá acesso ao Pai, que nos dá acesso ao santuário. É o seu sacrifício, o sacrifício da sua carne, o cordeiro que se entregou, o seu sangue foi derramado, o véu se rasgou de cima a baixo. Eu e você, com o coração sincero, arrependido, podemos entrar e dizer: eu fui perdoado pela fé, eu posso entrar na presença de Deus com a consciência limpa. Eu fui purificado pela água da palavra, a palavra me purifica, me dá certeza que o sangue me remiu de todo o pecado. O que nós entendemos aí? Porque Jesus diz em Mateus 6,33: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas o serão. Quem lembra? A Páscoa, o Cordeiro e o reino. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Sabe o que nós entendemos? Que nós temos o direito de entrar, de ter esse livre acesso à presença do Pai, de viver intimamente nesse relacionamento com o Pai, de pertencermos a esse reino, de carregarmos esse reino, não pelos nossos méritos, não pelas nossas obras, mas essa justiça não vem pelos nossos méritos. Essa justiça vem por intermédio da graça e da fé no sangue de Jesus Cristo. Como assim, pastor? Vou explicar. Eu vou buscar o reino. Você não vai buscar o reino acreditando que você está buscando o reino porque você é inteligentíssimo, porque você tem talentos para multiplicar recursos. Porque tem gente que até uns anos atrás estava pregando sobre reino aí, reino, mas um reino de ambição, um reino de fortuna, um reino de riqueza, que só dinheiro, o reino. E aí, pegava um seminário, igual que nós fazemos no Encontro com Deus, que é R$350, e estava cobrando R$12.000, só mudou o nome. Reino. Aí fez um evento no ginásio, foi tentar levantar uma mulher da cadeira de roda. Deixa para lá, esse é outro assunto. Reino não deixa as pessoas mais ambiciosas. Reino não deixa as pessoas mais orgulhosas. Porque 1 Coríntios capítulo 14, Romanos 14, 17 diz: o meu reino, o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é paz, é justiça,
é alegria no Espírito Santo de Deus. Escute, reino não é por causa da minha aparência, reino não é por causa da minha expertise, reino não é por causa dos meus diplomas, reino não é por causa das minhas faculdades, reino não é por causa dos meus recursos, reino não é por causa da família que eu nasci, reino não tem nada a ver com isso. Buscai primeiro o reino e a justiça, sabendo que eu vivo o reino, porque um sangue foi derramado e me justifica de todo o pecado, e aí eu posso viver esse reino. Não, eu quero que você me ajude a pregar nessa manhã. Olhe para esse irmão que está do seu lado, diga: você foi chamado para viver esse reino, mas você não merecia. Mas alguém pagou o seu passe, alguém pagou o seu ingresso. O valor foi o sangue derramado na cruz do Calvário. Eu vivo o reino, mas não é por causa das minhas obras. Eu carrego o reino, mas não é por causa da minha família, dos meus recursos, da minha expertise. Eu vivo o reino por causa da justiça de Deus. E que justiça é essa? O sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário me purificou, me comprou, me lavou de todo o pecado. No vem. É o sangue de Jesus que nos traz o livramento, a redenção e nos dá acesso ao Pai e ao seu reino. Escute, Israel foi liberto do Egito 400 anos, e Israel começou uma jornada rumo à terra prometida, através de um sacrifício e de um sangue que foi passado nos umbrais. A cruz de Cristo é o nosso êxito espiritual. Diga: a cruz é o nosso êxito espiritual. É através da cruz que nós somos comprados. É através do sacrifício desse Cordeiro Santo de Israel que fomos lavados. É através da cruz que fomos libertos. Foi através desse sacrifício. Aleluia. Oh. Sabe que hoje nós vemos, principalmente no Brasil, vou falar de novo para quem ficou chateado ficar de vez. O símbolo da Páscoa no Brasil é o coelho, ou o ovo que o coelho não põe, que ainda é de chocolate. Tudo bem, mas você consegue compreender que a marca é algo muito importante. A marca é algo muito importante. A Páscoa precisa ter a sua marca verdadeira. E toda marca tem um símbolo. Quem já viu o símbolo da Mercedes-Benz? Sabe o que significa isso? Poder na terra, poder no céu e poder no mar. 3 poderes. Porque eles fabricam veículos marítimos, se assim pode dizer, aeronaves e carros. Representam os 3 poderes. Quantos símbolos temos aí? Que representam? Temos a Apple, a maçã lá. Não vou entrar nisso daí, deixa para lá. Que
que representa uma marca. E quando você vê aquele símbolo, você logo lembra da marca. E quando você lembra da marca, você lembra do produto, ou do objeto, ou do serviço. E quando nós olhamos para o coelho, nós lembramos do quê? Quando nós olhamos para o ovo, nós lembramos do quê? Mas eu quero dizer, igreja do Cordeiro, que há um símbolo mais famoso de todos os tempos, e é para esse símbolo que nós precisamos olhar, e esse símbolo é a cruz de Cristo Jesus. Foi por essa cruz que nós fomos comprados. Ele se entregou naquela cruz. Quando olhamos para a Páscoa, não temos que olhar para o coelho, para o ovo de Páscoa, temos que olhar para a cruz e dizer: sexta ele estava pendurado, ah meu Deus, mas no domingo ele ressuscitou, ele vivo está. Colossenses 1,13. Tua glória. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino. Diga: para o reino. Diga: para o reino do seu Filho amado. Ele nos libertou das trevas, do poder das trevas. Ele nos libertou do Egito e nos transportou para o seu reino. Quem está no reino? Quem está vivendo o reino? Quem está carregando o reino? Quem está aprendendo a viver nesse reino? Porque é exatamente isso que aconteceu com o povo. Sai do Egito, vai para a terra prometida. Tem gente que já entendeu, foi transportado para o reino. Mas tem gente que quer ficar no deserto, porque quer ficar na religião, quer ficar murmurando, quer fazer bezerro de ouro, quer isso, quer aquilo, quer levantar isso, quer levantar aquilo, quer as suas vontades, quer os seus desejos, quer ficar lembrando do Egito, quer ficar lembrando do mundo. Mas tem gente que está dizendo: a cruz, o cordeiro, o sangue, eu não vou perder a Páscoa. Ele me libertou do poder das trevas e me transportou para o reino do Filho do seu amor. O reino é formado por pessoas libertas, não apenas perdoadas. Eu fui perdoado para viver o reino. Eu fui liberto para viver o reino. A religião te ensina a ser um pecador lutando contra o pecado. O reino te ensina a ser um santo sendo santificado. Ah, meu Deus. A religião te ensina a você ir lá e receber a imposição de mãos, a você ir lá e o pastor tem que orar por você para você ser perdoado. Você tem que passar na campanha tal, no Vale do Sal. Deixa para lá. A religião te ensina a ficar preso em um monte de coisa. O reino te ensina que o véu foi rasgado de cima a baixo. Não, por favor, olha para essa pessoa que está do seu lado e diga assim: acabou as desculpas. Não dá para ser mimizento aqui. Não dá para ser vitimista aqui, porque o véu foi rasgado. É você e Deus agora. Eu não preciso que ninguém coloque a mão na minha cabeça. Eu não preciso fazer campanha. Eu não preciso subir escada de joelho. Eu não preciso pagar promessa, porque o Cordeiro já se entregou na cruz do Calvário, e pelo seu sangue eu tenho livre acesso. Eu sou liberto, perdoado e pertenço a um reino. Diga: eu tenho uma nova vida. Diga: eu tenho uma nova vida. Não fui só perdoado, mas eu fui liberto. Eu tenho uma nova vida e uma nova chance. Eu vou viver esse reino. Lucas 22:20. Já estou acabando. Já estou acabando.
Quase pareceu verdade. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou o cálice dizendo: este é o cálice, a nova aliança no meu sangue, derramado por vocês. Escute, Jesus institui a ceia como sinal da nova aliança no seu sangue. Aquele mesmo sangue que protegeu, que livrou, que não deixou a morte entrar, que libertou o povo. Jesus está dizendo, aquilo só foi um spoiler do que o que realmente agora é permanente. Não precisa mais matar bode, não precisa mais matar cordeiro, não precisa, coitado dos animais. Ia ser um fedor nas igrejas evangélicas. Já pensou? Todo culto traz aí 2 pombas, dependendo do nível de pecado. Um cordeiro, 10 juntas de boi. Eita! Meu Deus do céu. Agora não precisa mais de nenhum outro sacrifício, porque Ele foi o sacrifício vivo. Essa é a aliança do meu sangue, é a nova aliança. Essa aliança, ela é baseada em um coração transformado. Alguém que sabe, Ele se entregou por mim, eu me rendi a Ele, a minha aliança é com Ele, eu fui justificado, purificado com Ele, eu tenho comunhão com Ele. Sabe o que essa aliança ela revela? O problema é que nós aprendemos que essa aliança da ceia só revela a nossa salvação, e de fato é a nossa salvação, mas a salvação, como eu sempre disse, é só o começo. Quem está entendendo não? Essa ceia não é só uma nova aliança que está nos lembrando da nossa salvação, que de fato é muito e tremendamente importante. Sem salvação, querido. Então, só que muitos param só nisso. Essa nova aliança inaugura para mim e para você um novo reino. Sabe o que é isso? Eu faço parte dessa aliança. Eu fui comprado por essa aliança. Eu fui remido por essa aliança. E por causa dessa aliança, eu não faço mais parte do Egito. E por causa dessa aliança, eu não faço mais parte de um sistema do mundo. Eu tenho uma nova identidade, eu tenho uma nova pátria, eu tenho um novo governo. Essa aliança no sangue revela que nós temos uma nova identidade, uma nova pátria e um novo governo. Nós não pertencemos mais ao Egito. Nós não pertencemos mais ao sistema do mundo. Eu não vivo mais segundo a esse sistema. Pastor, e como eu posso viver esse reino dia após dia? Como eu posso andar no governo dessa nova pátria, desse reino sobre a minha vida? O reino de Deus não vem com aparência visível. Nem vão dizer ele ali ou ele aqui. Jesus disse, o reino está dentro de vocês. Pastor, como eu posso viver isso? O reino, a verdadeira vida no reino vem pela morte. Diga, no reino a vida vem pela morte. Jesus não perdeu morrendo. Pode vir, pode vir. Jesus não perdeu morrendo. Diga para o seu irmão, Jesus não perdeu morrendo. Não, seja mais convicto. Diga, Jesus não perdeu morrendo. Jesus venceu morrendo.
Jesus venceu morrendo. Jesus venceu morrendo. Pastor, o que está querendo dizer? Qual foi a primeira orientação de Jesus para aqueles que querem viver o seu discipulado e o seu reino? Aquele que quiser vir após mim, pegue a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Sabe o que Jesus está querendo dizer? Mata, crucifica o seu orgulho, crucifica o seu ego, crucifica as suas frustrações familiares, crucifica os seus traumas de infância, esqueça isso. Crucifica os seus achismos, crucifica as suas vontades carnais e pecaminosas, se encaixe no padrão divino, negue-se a si mesmo. Sabe o que está dizendo? Morra. Eu quero fazer um convite para você nessa manhã, um convite de Páscoa. Não é caça o ovo, é caça a sua cruz. Procure a sua cruz. Qual é a área que eu tenho que crucificar? Qual é a área que eu tenho que colocar na cruz? Qual é a área que eu preciso matar ainda? Porque quanto mais eu morrer nessa área, mais o reino vai governar, mais a vontade de Deus vai governar. Gálatas 2:20. Logo, já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. No reino, nós morreremos para nós e vivemos para Deus. Pastor, qual é o resultado? Se prepare. Quando nós decidimos viver pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim, nós entramos na vida abundante. Uma vida completa nele, uma vida sem lacunas na alma, uma vida sem uma vida onde nós sabemos que Ele nos sacia, Ele é a nossa segurança, Ele é o nosso rochedo, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso escudo, Ele é o nosso socorro bem presente, Ele é a nossa esperança, Ele é a nossa salvação, Ele é o nosso amor. Os medos são lançados fora, Ele é a minha origem, Ele é o meu destino, Ele é a vida em mim, Ele é a vitória sobre a doença, Ele é a vitória sobre o pecado, Ele é a vitória sobre as trevas, Ele é a vitória sobre a maldição, Ele é a vitória sobre o mundo, Ele é a vitória sobre toda e qualquer condenação de Satanás. No reino, nós morremos vencendo e não perdendo. Jesus venceu morrendo e nós vencemos morrendo para a nossa natureza pecaminosa, para a nossa carne, morrendo para o mundo. Nós vencemos. O caminho da cruz é um caminho da glória. Não há coroa sem cruz. Não há coroa sem cruz. Você quer glória? Cruz. Quer autoridade? Cruz. Quer revelação? Cruz. Quer mais santidade? Cruz. Quer se parecer mais com Ele? Cruz. Quer ver mais cheio de poder? Cruz. Quer aprender a se relacionar bem com as pessoas? Cruz. Quer
Quer aprender a administrar bem as finanças? Quer não se deixar ser levado pelos prazeres, pelos pratos? Se coloque de pé, por favor.